lá, pessoal, passo a passo de hoje, essa bolsa linda aqui, olha, tá vendo? É uma pasta universitária, tá? Então, essa aqui foi uma encomenda que eu recebi. Por dentro ela tem só uma divisória aqui, que a pessoa quer carregar notebook, material da faculdade, tá? Essa estrela aqui, não se engane, eu não fiz com técnica de patchwork, isso aqui é um appliqué, tá? Que eu sou dessa, sou malandra. Vou deixar um card pra vocês do patch appliqué que eu fiz. E aqui atrás tem um bolso com zíper, né? Pra guardar coisas assim com mais segurança. Então, essa peça não é difícil de fazer, tá? Não tem mistério nenhum. Vocês acompanham o outro vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês como é que faz o patch appliqué. E não precisa ter medo, as medidas também são opcionais, tá bom? Você pode variar a medida e tá tudo aí na descrição do vídeo. E bora lá fazer essa peça? Bom, pessoal, então eu botei aqui essa frente, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o tecido principal, né? Coloquei sobre a manta. E aí, eu fiz uma aplicação aqui em estrela. Então, eu fiz uma aplicação, vou deixar um card aqui pra vocês de um outro vídeo antigo que eu ensinei como é que faz isso aqui, né? Tá? É uma aplicação simples, ó, com papel termocolante. Depois eu passei a costura decorativa e fiz umas outras costuras em volta, tá vendo? Ó, pra dar esse efeito aqui assim. Beleza? Então, essa aqui é a frente da minha peça. Outra coisa que eu adiantei foram as alças. Então, eu coloquei aqui minha alça de algodão aqui dentro do tecido e passei uma costura em cada bordinha, né? Aqui e aqui. Vou deixar um card aí pra vocês também do vídeo que eu explico como é que eu faço a alça. E aí, o que a gente vai adiantar? Se vocês repararem, tem um tecido aí, nesse caso aqui até emendei, mas a medida aí tá inteira, tá? É uma divisória interna, então tem o tecido e o forro. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, frente com frente, tá? E vou passar uma costura aqui em cima. Você pode pegar, já alfineta pra lembrar, né? Vai passar essa costura cá em cima. Isso aqui é outra coisa. Outra coisa que tem aí, vocês devem ter visto, é uma tirinha, tá? Então, tem duas tirinhas, na verdade, né? Duas tirinhas, que é o que a gente vai fazer aquele lacinho da lateral da peça. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar, ó, retrocesso até aqui no meio, retrocesso. Pula um pedacinho, retrocesso, retrocesso, beleza? Vai ficar assim, certo? Depois que ficar assim, a gente vai trazer essa costura aqui pro meio e vai fechar, tá? Então, vou trazer a costura pro meio e vou fechar aqui. Mesmo caso aqui, ó, trago a costura aqui pro meio, pode abrir aqui. E aí, a gente vai fechar, passar uma costurinha aqui fechando, beleza? Depois que tiver com as duas pontinhas fechadas, a gente vai desvirar por aqui, tá? Então, a outra eu já fiz, ó. Então, como é que ela vai ficar? Ó, fechadinha aqui na pontinha, certo? Tá? Ficou fechadinha. E o buraquinho tá aqui, eu desvirei por aqui, beleza? Depois que eu desvirei, eu vou fazer um pontinho invisível aqui, certo? Vou vir e vou fazer um pontinho à mão invisível pra fechar. E aí, as nossas tirinhas estão prontas, certo? Depois que eu fizer isso aqui, eu vou pegar o meu bolso com zíper, meu bolso externo. Olha, gente, o bolso externo, eu não vou botar manta, botei só um TNTzinho aqui pra dar uma estruturada, porque senão vai ficar muito gordinha essa bolsa. Então, botei aqui o tecido principal sobre TNT. Aí, se vocês repararem, tem um debrum, tem o zíper e tem o forro, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o zíper frente com frente, você coloca o forro frente com frente também aqui e passa essa costurinha aqui, tá bom? Aí, a gente vai ter o nosso zíper embutido aqui. O importante é que tá tudo alinhadinho certinho aqui por essa borda. Então, olha, passei a costurinha aqui, certo? Ó, tem que ficar assim, ó. Você tem que olhar e ver que o zíper tá retinho, tá? Tem espaço pro cursor passar aqui sem ficar agarrando. E o forro tá do lado certo, né? Então, tá certinho. Você pode rebater aqui, botar um enfeitezinho, ou, enfim, pode deixar sem costura também, não tem problema nenhum. Então, essa parte aqui tá prontinha. E o nosso forrinho, a gente colocou frente com frente, passou a costurinha aqui. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Abre, ó. Esse forrinho é só uma divisória interna, né? Ajeita bem e a gente vai rebater essa costurinha lá em cima. Depois que eu rebater essa costurinha aqui em cima, eu vou pegar um lado do forro. Eu vou pegar um lado do forro, ó. Vou posicionar aqui, certo? Isso aqui é a parte de dentro da peça, tá? Depois que eu passar a costurinha,
aqui separado e rebatido. Se eu quiser, tá? Porque isso aí não é obrigatório. Aí a gente passa um zigue-zague já prendendo essa parte, essa divisória, nessa parte aqui do forro, tá? Assim. Ah, Mayara, eu quero botar uma cor diferente, botar o contrário. Não tem problema não, tá bom? Isso aí você vai fazer conforme você quiser. Então, pessoal, ó, aquele bolsinho eu não vou rebater, tá? Que é o meu bolso externo. Então, eu passei a costura, virei do lado, né? Do lado certo. E não vou rebater não, só botei os alfinetinhos aqui pra não sair do lugar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou colocar em cima do meu principal sobre a manta, certo? Porque esse bolso aqui é o bolso externo, tá? E vou pegar aquele tecido de debrum e vou colocar aqui, ó, frente com frente, certo? Então, eu vou vir na máquina agora, tecidinho aqui, ó, vou passar uma costurinha aqui. Aqui, pessoal, passei a costurinha. Aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui e vou dobrar novamente. Eu quero que o meu zíper fique tapado, então eu quero que o meu zíper fique embutido. Então, eu não vou esticar lá em cima e dobrar, certo? Eu vou dobrar aqui uma pontinha e vou levar essa pontinha pra tapar o meu acabamento lá em cima. Ó, o zíper vai ficar aqui embaixo. Então, isso aqui é uma abinha, né? Pra esconder o zíper, o cursor vai correr aqui dentro, escondidinho. Aí, depois que eu fizer isso, eu jogo meus 2 cursores, que eu vou trabalhar com 2 cursores aqui do lado de fora. Eu vou fazer isso, vou deixar sobrar aqui e trago essa pontinha e passo uma costurinha aqui. Aí, pessoal, olha, passei aqui uma costurinha decorativa, tá? Ó, ficou assim a abinha com os 2 cursores aqui. E passei umas costurinhas retas, tá? Pra poder dar um detalhe diferente aqui na peça, certo? Agora, a gente vai pegar aquelas laterais. Então, aqui eu já passei o zigue-zague na manta, né? Então, aqui são as partes de fora. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vou pegar essas laterais aqui. Tem uma que é um pouquinho menor, que é daqui, ó. E vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui frente com frente, frente com frente. Vou costurar, certo? Nas laterais. E aqui também vou costurar. Aqui, ó. E aqui, tá? Você pode costurar aqui primeiro. Costura aqui, aqui. E depois a gente vai colocar aqui frente com frente e passar essa costura aqui, ó, certo? Depois que eu fizer esse lado aqui, eu vou pegar o meu outro lado da bolsa, que é a frente da bolsa, e vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar frente com frente, vou costurar aqui. Então, vou fazer o saquinho dessa bolsa assim, né? Então, vou encaixando e costurando toda essa volta, eu vou fechar o saquinho. Lá em cima vai ficar aberto, aqui eu não vou costurar nada não. E vou repetir o mesmo procedimento com o forro. Eu peguei as tiras laterais, ó, a tira menor eu deixei pra baixo, né? E costurei aqui uma lateral e outra lateral. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um saquinho. Então, aqui eu tenho as duas partes do forro da peça, então o meu fundo tá aqui. O que que eu vou fazer, ó? Vou pegar, começo a alfinetar aqui por baixo, ó, frente com frente, tá? Deixa bem certinho aqui a costura no cantinho, ó. A costura vai ter que ficar um pezinho de máquina aqui. Que aí ela vai virar pra lá, certo? O que a gente vai fazer? Se você quiser, você pode começar de cima. Vem fazendo a costura e tal. Pra não ter falha nenhuma, erro nenhum, você pode começar por baixo mesmo. Então, você vai começar aqui, ó, dá um pezinho de máquina, passa essa costurinha embaixo. Depois que você tiver passado aqui embaixo, o que você vai fazer? Você lá na máquina vai vir costurando, vai deixar a agulha afundada aqui, ó. Isso aqui, ó, essa costura aqui, ela tem que ficar reta aqui em relação à quina da peça. Então, você deixa a agulha abaixada, joga isso pro outro lado e continua passando a costura aqui. Tá vendo? Pode acontecer aqui, ó, tá vendo? Sobrar um pedacinho em cima, não tem problema, depois você acerta, tá bom? Então, o importante é que lá embaixo ela fique pronta. Depois que ela tá costurada de um lado aqui, você vai pegar o outro tecido, que também é um forro, tá vendo? O bolso tá aqui, e vai colocar aqui também, ó, pra cima. Costura embaixo, depois costura nas laterais. Você vai repetir esse passo tanto no forro quanto na parte principal da peça. Então, ela vai ficar assim, tá vendo? Então, fiz a mesma coisa. Peguei as laterais, costurei frente com frente, ó, tá? Aí, fiz aqui e fiz aqui, certo? Aí, depois que a gente faz isso, a gente vai virar. Observa se tá tudo certinho,
vai com a mão assim, ó, conforme você vai desvirando, você vai olhando a costura, pra ver se a costura tá ficando certinha. Depois que você vê, ó, beleza, tá aqui um lado, tá aqui outro lado. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar o meio aqui, então vou vir aqui, ó. Ó, ficou com 39, então vai ficar o meio da peça com 19,5. Aí você segura aqui, pode botar um alfinete ou faz uma marcação, tá? Por quê? Porque agora a gente vai prender a alça. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Do centro da peça pra cá, eu vou jogar 7 centímetros. Então, do centro pra cá, 7 centímetros, posiciona a alça. Mesmo caso, do meio pra cá, 7 centímetros, posiciona a alça e alfineta. Cuidado, verifica para a alça não ficar torcida, tá? Então, toma esse cuidadinho aí. Então, conclusão, aqui no meio tem que ficar com 14 centímetros, tá? Vou fazer o mesmo passo aqui do outro lado. Então, do centro da peça para cá, 7, coloca a alça. Olha aqui, ó, para ver se ela tá certinha na mesma altura, tá bom? E agora a gente vai passar uma costurinha nessa borda aqui já para ficar bem firme, né? Porque não pode ser uma costura só, a gente vai passar algumas costurinhas aqui, umas 3, para ficar bem firme a alça. Porque lembrando que a alça, essa costura é que vai segurar todo o peso da nossa bolsa, tá bom? Então, a parte de fora da bolsa já vai estar pronta. Ó, pessoal, uma vez que o meu saquinho tá pronto, o forro e o meu saquinho da parte de fora tá pronto, certo? Já costurei as alcinhas, como eu falei, passei umas 3 costurinhas. Eu vou colocar um por dentro do outro, assim, ó, frente com frente. A gente vai ter que ajeitar bem aqui, ó, costurinha com costurinha e alfineta. E a gente vai fazer isso aqui em toda a parte, jogar a alça pra dentro, tá? A gente vai fazer isso aqui em toda a volta da bolsa, tá bom? A gente pode passar 2 costurinhas pra ficar bem firme nessa bordinha aqui. Então, o ideal é que você tire aquela parte da sua máquina aqui pra você costurar quando é coisa fina assim, tá vendo? Que aí a peça vai passar aqui toda a volta. Tem que estar certinho, costurinha com costurinha aqui, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de fazer, que eu também não fiz, é deixar um pedacinho do forro aberto, tá? Então, eu vou ver aqui mais ou menos uns 15 centímetros do forro e vou desmanchar a costurinha para eu poder desvirar por aqui. Ó, então, passei 2 costuras aqui na borda, tá vendo? Desmanchei aqui um pedacinho da costura para poder desvirar. Desmanchei daquele lado que não tem o bolso, certo? Aí, agora a gente vai vir com cuidado e vai desvirar a peça. Essa parte aqui, pessoal, ó, que ficou aberta, eu aconselho fechar a mão, tá? Então, a gente vai fazer um pontinho à mão, joga o forro lá pra dentro. Na alça pra cima, a gente vai rebater essa costura toda a volta também. Depois que eu tiver rebatido tudo aqui, ó, então, lembrando, ó, joga tudo lá pra dentro. Nessa hora, gente, a gente tem que usar alfinete, tá? Ou presilha, o que seja, que você tá mais habituado, pra poder garantir que o nosso acabamento fique certinho, tá? Isso é importante. Então, depois que a gente rebater a borda da bolsa e costurar o forrinho, né, lá dentro, ela tá pronta, tá? A única coisa que eu vou acrescentar aqui, pra dar um charme a mais, é o ilhós. Então, o que que eu vou fazer? Lembra que a gente fez aquela tirinha? Aquelas 2 tirinhas? Então, eu vou passar um ilhós aqui, pra poder amarrar essa tirinha e fazer um lacinho aqui do lado. Eu vou fazer um buraco aqui pra botar o ilhós. Vai entrar um aqui e vai entrar outro aqui atrás, tá? Eu posso deixar ele aqui a 1 centímetro ou 2 centímetros aqui, né? Tanto daqui quanto daqui. E aí eu marco e furo ele ali, beleza? E vou fazer o mesmo do outro lado, certo? Então, vai ficar um aqui, outro aqui e do outro lado da peça também. Um aqui e outro aqui. Então, pessoal, ó, botei o ilhós, tá vendo? Aqui, aqui. E agora é só passar a cordinha. Então, você passa a cordinha aqui. Então, tá aí nossa peça pronta. Ela é costura iniciante, né? Tá vendo? Bem facinho de fazer. Tem esse bolsinho aqui atrás, certo? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostaram, deixa um joinha aí pra mim, né? Curte, comenta, compartilha, aquele velho blá 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 de sempre, tá bom? Beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo.